Aleluia. Antes de você se sentar, eu queria já ler um texto da Bíblia com você. Está no livro de Lucas, capítulo 4. Aproveitar que você está de pé aí. Deixa eu ver quem trouxe Bíblia. Eu ouço bastante Bíblia ainda folheando. Alguns são um pouquinho mais ágeis, outros um pouquinho mais pacientes. Aleluia. Lucas 4. Eu quero ler a partir do versículo 16. Vamos começar no 14? Eu preparei a ministração aqui a partir do 16, mas nessa Bíblia que eu separei para trazer hoje de manhã, ela começa esse tema no 14. Então eu queria ler o 14 aqui, ele ainda não faz parte da ministração, mas é a palavra de Deus e ela é sempre viva, poderosa e eficaz para as nossas vidas. Diz assim o 14 do Lucas 4. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. Ele ensinava nas suas sinagogas, e por todos era elogiado. Sabia que tinha a ver. Chegou a Nazaré, onde fora criado, ali é onde Jesus tinha sido criado, Nazaré. Entrou num dia de sábado na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: para aí. Agora vai lá para o livro de Isaías, capítulo 61. É fácil achar Isaías, é um pouco para frente dos Salmos, ali Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? Diz assim, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê em vez de Sião, que se lhe dê, em vez de bela coroas de cinza, óleo de alegria, em vez de tristeza, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia. Volta para Lucas. Eu esqueci de pedir para você marcar, mas é fácil. Se a tua Bíblia, ela tem as letras em vermelho quando Jesus fala, você vai perceber que é o mesmo texto a partir do 18. Então nós não vamos ler o 18 nem o 19. Eu quero ler agora o 20. No versículo 20 diz assim: fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam direcionados para ele. Pode se assentar você também. Glória a Deus. Era só até o 20 que eu ia ler mesmo, tá? Ah, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Por que eu fiz questão que a gente lesse o livro de Lucas? E aí quando faz menção a respeito do livro de Isaías, o texto que Jesus leu, eu fiz questão de ir para o livro de Isaías. Você que folheou a Bíblia, você percebeu que você teve que voltar uma certa quantidade aí, bem grande de número de páginas, né? Por quê? Porque esse texto de Lucas,
ele está fazendo menção a respeito de uma profecia, a respeito de Jesus, que foi predita pelo profeta Isaías há cerca de 650 anos antes desse acontecimento. Era uma profecia específica a respeito do ministério, uma profecia específica a respeito da obra, uma profecia específica a respeito do chamado de Jesus, uma profecia específica a respeito de tudo aquilo que Ele ia realizar sobre as nossas vidas, uma profecia específica de quem Jesus era. Apocalipse 19:10 diz lá que quando João tinha contemplado diversas visões celestiais, ele tinha sido arrebatado, as revelações estavam ali diante dos olhos dele, o anjo levava ele para lá e mostrava o céu, o anjo levava ele para cá e mostrava as guerras, o anjo levava João para diversos lugares, e aí João então começa a ver muitas coisas grandiosas ali no livro de Apocalipse, dos acontecimentos futuros, de tudo que Deus estava realizando, porque guarde isso, o Apocalipse não é exatamente sobre um fim, o Apocalipse, ele diz exatamente sobre a revelação de Deus em meio a todos aqueles acontecimentos. E aí então ele não aguenta aquelas visões, e João se joga no chão, e aí o anjo fala para ele assim, não faz isso, e toma ele para levantar e diz para ele assim, eu sou conservo teu, ele é servo. O anjo diz para ele que ele é servo junto com João e com os seus irmãos. E ele diz assim, adore a Jesus, porque o espírito da profecia é Jesus. O espírito da profecia é Jesus. Todas as profecias bíblicas, todos os acontecimentos bíblicos, todos eles quando são interpretados, são lidos, nós precisamos ler com os olhos de quem tenta entender e buscar algo a respeito da natureza, da característica, do caráter, do poder, da obra de Jesus. O livro de Isaías, do profeta Isaías, por conta da natureza das revelações que ele recebeu, por conta do caráter messiânico que ele tem, ele revela, a nação de Israel, ela estava ansiosa pela manifestação do ungido prometido, Deus prometido, daquele que viria libertar Israel. E a nação de Israel ficava sempre pensando que seria um libertador, como foi Davi, como foi Moisés, como Josué que conquistou a terra. E eles esperavam um ungido, um Cristo, porque é isso que a palavra ungido significa, o Cristo, aquele que Deus escolheu, alguém extremamente poderoso, que manifestasse uma obra, levantasse o povo de Israel, trocasse a trombeta e viesse a guerrear para libertar Israel de toda a opressão que eles estavam sofrendo, de todas as angústias, de todas as dificuldades, de toda a perda de território que eles tinham tido, da escravidão que eles tinham sido levados. E aí então Isaías, ele recebe uma revelação muito mais ampla, muito mais completa de quem é Jesus, da obra que ele realizaria. Ele mostra que o rei Jesus, o ungido de Deus, ele viria sim como rei, para estabelecer um reino poderoso, um reino soberano, um reino glorioso, que ele viria proclamar uma boa nova de salvação, uma boa nova de perdão, uma boa nova de restauração das nossas vidas. Mas ele mostrou que muito dessa obra seria realizada através do sofrimento de Jesus, do sofrimento do ungido, daquele que resgata pelo preço, pagando um preço de resgate pelas nossas vidas. E aí por conta disso, por conta dele revelar o Jesus de forma tão esplêndida, tão completa, tão grandiosa, o livro de Isaías, ele é conhecido como o Evangelho do Velho Testamento. Sabia disso? Como é precioso a gente ler alguns livros. Como é precioso a gente buscar na Bíblia algumas referências, procurar ali o que tem a ver uma história com a outra. Eu me lembro aqui de um dia que o Abinazaf pregou da última vez,
como foi precioso ele mostrando ali os altares, Jesus sendo revelado em cada item, em cada situação que o povo tinha passado. Aquilo foi enchendo o meu coração, foi transformando o meu interior. Eu não sei se você tem isso, mas quando eu vou conhecendo Jesus, quando eu vou ouvindo falar a respeito dele, algo vai começando a borbulhar no meu interior assim, vai começando a encher, parece que eu quero pular, que eu quero exaltar, que eu quero gritar. Há um louvor que começa a brotar aqui assim, sabe? E eu quero declarar quem Ele é. Essa é a vontade, esse acho que tem que ser o sentimento de quem prega a palavra, de quem faz o evangelismo na rua, de quem dá um testemunho a respeito de Jesus, porque esse é o reino que Ele veio instalar. Olha lá, quer ver a continuação do Lucas 4? Diz assim, ó, lá no 21. Então começou a dizer-lhes, porque todo mundo viu ele lendo o livro do profeta Isaías, só que você viu lá no começo que ele ensinava. Quando você está lendo lá no 14, diz assim: então no poder do Espírito voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. Ele ensinava nas suas sinagogas, e por todos era elogiado. E aí ele leu uma profecia do livro que diz respeito ao Rei Salvador, ao Rei Poderoso, ao Rei Libertador. E então ele se assenta, ele simplesmente lê o livro e se assenta. Ele não fez como ele fazia de costume, que ensinava. Então as pessoas ficaram olhando, porque ficavam com expectativa, pastor Erivaldo, do que Jesus ia falar ali, o que ele ia fazer. A fama dele já tinha corrido, ele já tinha nesse momento, ele já tinha realizado muitos milagres. Neste momento, Jesus já era seguido por uma quantidade razoável de pessoas. Ele já tinha os seus discípulos próximos, e muitas pessoas já davam testemunho a respeito de Jesus. Então quando ele lê o livro do profeta Isaías e se assenta, todo mundo olha para ele e fica esperando alguma coisa. Cresce uma expectativa no ambiente. Longe de mim, né, ser como Jesus, mas olha assim as carinhas assim, ó, essa expectativa que vocês têm agora. O que vai sair? O que vai falar? O que vai brotar daí? Não é isso, Nilton? E aí Jesus se levanta de novo e diz assim: hoje, acompanha aí no 21 se você puder. Hoje se cumpriu esta escritura que acabaste de ouvir. Jesus tinha dado notícia para eles ali a respeito de quem Ele era. Jesus está dizendo para eles que começa a restauração de vida, começa a salvação a ser produzida através dele. Jesus, quando lê esse texto, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, o reino é instalado. A partir de hoje há libertação, nada mais pode te prender. A partir de hoje há restauração. Aquilo que estava destruído, eu posso restaurar. A partir de hoje há cura. Se não havia manifestação do Espírito, a partir de hoje pode acontecer. Hoje o Rei se manifesta. Hoje o Rei se manifesta. Jesus disse que naquele dia estava se cumprindo as Escrituras sobre a majestade, sobre o trono, sobre o reino de Deus, sobre o Evangelho do reino sendo manifestado. Aquele dia Jesus inaugura uma nova fase. Aquele dia, ainda que ele já tivesse começado a obra, mas ainda muito de forma secreta, muito de forma pequena.
Mas naquele dia começava uma mensagem nova na boca de Jesus. Sabe o que Mateus, porque eles aguardavam o tempo do fim, eles aguardavam o momento do ano aceitável do Senhor, como diz Jesus, o ano aceitável do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Você consegue pensar o que seria o ano aceitável do Senhor? Aquilo que Deus olha e diz: é neste tempo, é agora, chegou a hora, chegou o momento. Mateus 24 diz assim, que o próprio Jesus, se você tem a Bíblia também lá com a letra vermelha, você vai ver que é da própria boca de Jesus. Mateus 24:14 diz assim, que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho às nações, então virá o fim. Jesus estava dizendo que o evangelho a partir de então começaria a ser pregado. Ele iniciava então o começo do fim. Ele está diante daquelas pessoas e ele está dizendo assim: Jesus é o próprio evangelho. A natureza da profecia é revelar Jesus. Então Jesus é o próprio evangelho, Jesus é a própria mensagem. Jesus é o próprio pregador da mensagem, irmão. Ele veio para proclamar as boas novas de vida eterna, de libertação, de perdão, de salvação. Eu não sei o que você espera, mas existe uma boa nova de salvação para as nossas vidas. Eu não sei qual é o momento difícil, mas existe uma salvação em meio a esse momento difícil. Eu não sei qual é a mágoa que está no teu coração, mas existe uma boa nova de perdão para você. Eu não sei qual tem sido a dificuldade, mas Jesus veio pregar a boa nova. Ele é o pregador e a própria pregação. Ele diz que o texto se cumpre. Ele é a própria mensagem. Ele é o mensageiro e a mensagem. Meu Deus, isso é muito forte. Imagina isso, ele lê um texto e diz: esse texto sou eu. Se cumpriu na tua frente hoje, em teus olhos. Se cumpriu diante dos teus olhos essa profecia. Jesus está dizendo que Ele é a própria palavra viva. Irmão, isso é muito poderoso, isso é muito revelador. Eu não sei quantas verdades da palavra você tem buscado viver, mas cada uma delas é um aspecto de Jesus manifestado em nossas vidas. Ele veio pregar boas novas aos que estão quebrados pelos dramas da vida. A gente vive muitos dramas, a gente vive muitos problemas, muitas dificuldades. Eu não sei qual é o drama pessoal seu, eu sei qual é o meu drama pessoal. Às vezes a falta de dinheiro, às vezes a preocupação com o familiar, que é difícil de se converter, não quer ouvir o evangelho, e você vive esse drama de tentar pregar para ele, e não sabe o que fala, porque se fala demais ele afasta, e aí se você fala alguma coisa, ele murmura contra aquilo, e acrescenta mais pecado sobre ele, e você fica com esse dilema na cabeça: Senhor, o que eu faço? Isso é um drama na minha vida. Ou então o cônjuge difícil, o filho que está com problema, não sei, o trabalho às vezes. Senhor, o que eu faço? Eu não sei se eu compro bolinha de gude ou se eu vendo pipa. Eu não sei qual é o teu drama, eu sei qual é o meu. Mas se coloque aí no teu drama. Ele veio pregar uma boa nova se você está arruinado pelos dramas da vida.
Ele veio dar uma boa nova, porque independe dos dramas, Ele é um Senhor absoluto, Salvador. Ele é o dono das nossas vidas. E quando eu estou nele, todas essas outras coisas, ainda que elas tentem me atrapalhar, ainda que elas tentem tirar a alegria do meu coração, ainda que elas tentem me desmotivar para que eu fique prostrado, Jesus é o meu Senhor, e Ele tem uma boa nova para minha vida. Ele fala que veio trazer libertação de vícios. Ele diz aqui que Ele veio trazer liberdade aos cativos. Eu não sei quais são os nossos vícios, as nossas dificuldades, a nossa forma de caminhar. Aquilo que eu chego às vezes para alguém numa conversa informal, fala assim: esse é o meu jeito. Está preso a isso por quê? Esse é o meu temperamento. Esse é o meu sentimento. Não, esse não é mais o seu. Você pode mudar. Jesus tem novidade para nós. Nele nós podemos todas as coisas. Nele nós podemos receber transformação. Dele vem o poder para a transformação. É claro que todas as vezes que eu achar que eu tenho que fazer do meu jeito, que eu ceder às vontades da minha carne, vai ser difícil. Vai ser difícil eu dar uma resposta adequada. Vai ser difícil eu ter uma palavra de paz para um momento de dificuldade, para um momento de turbulência, para um momento de discussão, para um momento de guerra. Mas se eu parar e respirar e esperar que o Espírito Santo fale ao meu coração, e crer que mesmo em meio àquela dor e aquele sentimento de frustração, Deus tem um propósito, eu posso mudar. Eu posso mudar. Às vezes nós ficamos presos numa opressão religiosa, de que Deus só faz de um jeito, de que Deus só faz de uma maneira, ou então num velho costume. Mas Ele veio trazer libertação essa manhã. Eu não posso questionar o autor da vida. Jó, quando quis se justificar diante dele, Deus se levanta e diz para ele assim: onde você estava quando eu? Irmão, deve ser uma coisa muito dolorida, ainda que maravilhoso receber uma resposta de Deus, ainda que exultante, glorioso, mas deve ser muito duro você receber uma repreensão na cara, Deus dizendo assim: aonde você estava quando eu? Isso é crer na soberania. Quando nós, não que não questionamos, não é isso. Me entenda bem, irmão. Me entenda bem. Eu tenho todo o dever, não é o direito. Eu tenho todo o dever de orar e clamar a Deus a respeito das situações da minha vida, de todos os meus sofrimentos, de todas as minhas angústias, de todas as minhas necessidades. Porque é isso que Jesus diz, inclusive, diz que não andamos, para que a gente não ande ansioso. Ele fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam todas as tuas necessidades conhecidas por Deus através de suas súplicas. Mas uma coisa é eu orar, é ter o coração de quem depende, de quem confia na soberania, de quem confia de que Deus é todo poderoso, de quem confia que Deus é onisciente, que vê todas as coisas, conhece todas as coisas e está presente em todas as situações.
É eu orar com essa confiança de que Ele vai me ouvir, porque eu fui justificado em Jesus, e ali no meu quebrantamento, em arrependimento, eu posso colocar para Ele a minha dor, o meu sofrimento, mas nunca com sentimento de ingratidão, nunca com sentimento de controle, de falta de controle, melhor dizendo, nunca dizendo em comparação com a vida de outras pessoas, nunca colocando para Deus como um desabafo da sujeira da alma, daquilo que seja, como se você estivesse querendo colocar Deus na parede para resolver. Não sei se você está me entendendo a respeito disso. Nós passamos por muitas dificuldades, cada um tem uma luta diferente, cada um tem um tempo diferente, mas o que Ele faz é se revelar a nós, com poder, majestade, glória. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Mas Ele se manifestou também porque Ele é o médico dos médicos. Diz lá que Ele enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável. Quando diz que Ele dá vista aos cegos, que Ele dá audição aos surdos, e Ele dá voz aos mudos, irmão, é muito mais do que simplesmente uma cura física. Você entende o que está por trás disso? Imagina alguém que anda trôpego na sua vida, enxerga com os olhos naturais, mas nunca consegue ver nada à frente, nunca consegue ver nada que está à sua frente, além daquilo que está só no seu pé, não consegue ter um projeto de futuro, uma vida, uma esperança. Mas Jesus é o médico dos médicos, Ele restaura a vista física, mas Ele restaura a vista espiritual, Ele restaura a vista da alma. A pessoa agora consegue enxergar, contemplar situações diferentes, saídas, portas de escape. Eu não sei se você pega isso para a tua vida, não sei se às vezes você está com alguma coisa que parece fechada, mas Deus quer mostrar, quer dar vista hoje. Deus quer mostrar saída para nós. Você já pensou restaurar a audição? Deixa eu falar de restaurar a vista de novo. Irmão, tanta coisa linda para a gente ver, e a gente perde tempo em murmuração. Às vezes está num ambiente bonito, está num ambiente com pessoas agradáveis, está num ambiente gostoso, e eu não consigo enxergar graça em nada. Deus quer restaurar essa vista também, curar as nossas vistas feridas, amarguradas. Quando Ele restaura a audição, irmão, a audição, quando Ele dá ouvidos, que a pessoa volta a escutar, ela consegue receber uma voz de comando por onde tem que caminhar. Ah, é diferente quando Ele faz isso. Oh, irmão, eu não sei você, mas eu sinto no meu coração que Jesus hoje quer tirar-nos toda a surdez, tudo aquilo que tem tornado o nosso coração difícil de entendimento. Jesus fala de dura cerviz, assim, pessoas, e eu me coloco nessa situação, que não se submetem porque não conseguem entender com os ouvidos, ouvem mas não ouvem, ouvem mas não escutam, não compreendem. Mas hoje Jesus tira toda palavra de confusão que está nos ouvidos, toda palavra que foi lançada, e Ele dá ouvidos novos. Hoje o Senhor tira de nós toda a surdez espiritual, para que a gente, no momento da DR, da discussão do relacionamento, ou então no momento da notícia que chega para as nossas vidas, os nossos ouvidos não sejam só ouvidos pessimistas, mas sejam ouvidos que dizem assim: Deus está se manifestando nessa situação, Deus vai se manifestar nessa situação. Pessoas nessa manhã recebendo voz, também cura da voz,
para dizer aqueles que andavam em anonimato, não enxergavam, não compreendiam, não tinham esperança, agora ganham vozes diante do Senhor, para clamar, para poder manifestar a glória de Deus, para testemunhar a respeito de quem Jesus é. O Senhor quer dar voz a muitos aqui, nessa manhã. Você ganha voz quando você está em Deus, quando você se submete àquele que tem a unção do Senhor para libertação e cura. O Senhor torna relevante, o Senhor dá de novo voz. O que você fala quando está em Deus, quando você fala e você está inserido em Deus, a tua palavra ganha força, ganha vida. Então a tua boca, porque você está em Jesus, precisa ser uma boca profética. Em que sentido, pastor? Boca profética, aquela que tem palavra de fé, linguagem de fé, linguagem de restauração, linguagem de quem crê em um Deus que é poderoso. Eu acho que é Provérbios, agora eu não me lembro de cabeça, mas diz assim, que o poder da vida e da morte estão na língua, e o homem comerá do seu fruto. Você entende isso? Se a tua vida é ó céus, ó droga, ó morte, ó desânimo, não há linguagem de fé, há linguagem de murmuração. Eu sei, irmão, eu sei, é difícil. Às vezes uma doença que o médico diz que é incurável, às vezes uma situação judicial que é um monstro que se levantou contra a gente, às vezes um problema familiar insolúvel, mas hoje o médico dos médicos, o Senhor dos senhores diz, se cumpriu em teus olhos a palavra desta profecia. Hoje Ele pode passar vinho e óleo em nossas feridas. Hoje Ele pode passar vinho e óleo em nossas feridas e curar aquela ferida que sangra na alma e ninguém compreende, aqueles que são incompreendidos. Jesus entende o choro. Jesus entende o choro. Deixa eu te dizer, Jesus entende o teu choro. Apocalipse diz que há um anjo que colhe as lágrimas e as orações dos santos. Há um anjo com uma taça na mão que colhe as lágrimas e as orações. Mas as tuas lágrimas precisam ser com oração. Meu Deus. Eu vou até pular um pedaço aqui, mas eu já vou. Quando nós lemos lá no texto de Isaías, diz que Ele dá para aqueles que estão em luto, enlutados, coração quebrantado, contrito, em vez de cinzas, uma coroa. Sabe por que isso, irmão? Porque lá, antigamente, havia um costume que quando a pessoa estava muito amargurada, entristecida, quando o interior dela tinha sido consumido pelo desespero, pela angústia, ela colocava cinza sobre a cabeça, cinza mesmo, cinza, aquilo que fica depois que você acende uma churrasqueira, uma fogueira, sabe, cinza, e a pessoa colocava aquilo sobre a cabeça, e o pranto dela, aquilo era um sinal de tristeza, de luto, de dor, e o pranto dela descia e ela chorava, e aquele pó preto da cinza se misturava com as lágrimas. Você imagina como aquilo escorria pelo rosto e a pessoa ficava desfigurada. A palavra diz que o coração
enlutado, o coração triste por muito tempo, ele destrói a formosura do rosto. A alegria adiada entristece o rosto, diz a palavra. E aquele era um sinal de tristeza, de sofrimento. Mas Jesus disse que Ele vai colocar no lugar de cinzas uma coroa. Uma coroa, irmão. E não é uma coroa porque você acha que vai reinar, mas é uma coroa de vitória. Uma coroa como uma coroa de louros, como aquele que cumpriu uma tarefa, como aquele que em oração derramou as suas lágrimas e venceu no meio da batalha, no meio da dificuldade. Uma coroa sobre as nossas cabeças nessa manhã. Senhor, nós precisamos disso sobre nós. Essa é a sua restauração sobre as nossas vidas. Essa é a restauração de Jesus para nós. Os psicanalistas de plantão, Cláudio, pastor Erivaldo, eu tenho certeza disso. Cadê a Dani? Está aí, tem mais gente também? Os psicólogos. A mente humana, ela precisa dessa fagulha de esperança. E nada melhor do que a palavra de esperança para encher as nossas mentes e trazer conserto, ânimo, renovar as nossas vidas, renovar o nosso coração. Meu irmão, minha irmã, para cada situação Jesus se revela. Para cada limite das nossas vidas Ele tem um rompimento. Para cada sentimento Ele tem uma resposta. Por isso que a palavra fala que em vez de cinza, coroa. Ao invés de choro, óleo de alegria ao invés de pranto. Que Ele fala que vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Você sabe o que quer dizer isso? Cada uma das nossas angústias, cada um dos nossos anseios, cada um dos nossos problemas, cada uma das nossas dificuldades, Jesus tem uma resposta. O pranto é um choro da alma, aquilo que se prolonga, é um choro demorado, contínuo, que não sai, aquela dor incurável. Às vezes é a dor do luto porque perdeu alguém, é a dor do luto porque perdeu uma situação, e aquilo é o momento mais difícil, a dor mais difícil de se suportar. Mas Jesus diz que Ele tem óleo de alegria ao invés de pranto. Óleo de alegria, irmão. A gente precisa acreditar que Ele tem óleo de alegria, que tem um escape em Jesus. Nós cantamos aqui a respeito que Ele tem vestes de louvor para nós, vestes brancas. Está me incomodando, está vibrando aqui no bolso, está me incomodando. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Era comum as pessoas, quando estavam na miséria, já não tinham mais saída, ou então elas se apresentavam diante de situações que não havia mais resposta. Elas tiravam as suas vestes e se vestiam de pano de saco. Era a veste da tristeza. Eu já ministrei aqui uma vez sobre os coletes, para a gente trocar os coletes. Quem lembra dessa mensagem? O colete da vergonha, o colete da tristeza, o colete da palavra contrária. E é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que Ele troca as nossas vestes. Está dizendo que aquela veste que te trazia vergonha, aquela situação que tinha sido colocada sobre você, sobre a minha vida, aquele rótulo que tentaram colocar em nós, aquele rótulo que colocaram nas nossas vidas, nas nossas situações, dizendo: esse não tem mais jeito, esse já não tem mais saída, não é mais por aí, porque ele não tem mais escape. Olha, nem conta com fulano, olha, nem conta com Beltrano, porque esse daí só dá mancada, só fura. Esse rótulo cai nessa manhã. Jesus tem vestes novas. Jesus tem vestes de louvor. Jesus tem vestes brancas, linho fino, puro, vestes de justiça sobre nós. Jesus tem vestes novas para nós.
Quando Jesus entra em nossas vidas, Ele tira essa veste da angústia e Ele nos dá novas vestes. Colossenses diz que é para nós nos revestirmos de Cristo. Colossenses, depois você lê lá Colossenses, é pequenininho, dá para você ler tudo. Eu acho que está no 3 ali, quando fala para nós buscarmos as coisas que são do alto. Eu vou até abrir, irmão, eu acho que é o 3. Deixa eu ver se eu acertei de cabeça, que aí eu vou conversar com o Celso depois. Pois morreste e a vossa vida está oculta em Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. É o 3:1. Eu estava até lendo aqui outra anotação. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Pois morreste e a vossa vida está oculta em Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Nem vou continuar a leitura do versículo. Mas se nós estamos em Cristo, há uma nova veste de justiça que nos cobre. Há uma veste que é aquela que nós estamos em Cristo, inseridos nele, e nós nos tornamos beneficiários da graça, nós recebemos da graça dele sobre nós. Então nós fomos revestidos de quem é Cristo, e a situação que está mais agora à nossa volta não pode mais dominar as nossas vidas. Nós estamos em Deus, em Cristo Jesus. Há uma veste diferente. Apocalipse diz que nós seremos vestidos de linho fino e puro, santificado. São as vestes de justiça para as nossas vidas. Agora há um momento para nós, há uma decisão para as nossas vidas, porque tudo isso que ele fala em Lucas 4, no 20 e 21, ele diz que se cumpriu a escritura, naquele dia, diante dos olhos dele. Ele manifesta toda essa glória, toda essa revelação, está embutida, está incutida nessa fala de Jesus, porque eles conheciam o profeta Isaías, conheciam as profecias a respeito do ungido, do libertador, mas havia um sentimento no coração do povo, que impedia que eles recebessem toda essa libertação, toda essa cura, toda essa transformação. Havia um sentimento no coração das pessoas. Volta lá para o Lucas 4, 22. Olha que interessante. Ele diz assim, todos falavam bem dele, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Eles estavam vendo Jesus realizando muitos milagres. Faz o seguinte, abre em Marcos 6. Marcos capítulo 6. Você está comigo? Diga glória a Deus. A sua Bíblia tem divisão de títulos assim igual a minha? Está vendo que ela tem uma divisão assim, Tem? Assim, uma divisão de títulos? Se a tua Bíblia tem uma divisão de títulos, provavelmente embaixo dessa divisão ela tem uma outra referência. E essa referência está dizendo ali Mateus 13, 53 e Lucas 4, 16 ao 30, que foi o texto que nós lemos. Então, esse Marcos 6 que nós vamos ler, ele diz respeito exatamente ao momento da leitura que Jesus fez na sinagoga a respeito do livro de Isaías. Se você olhar isso, a tua Bíblia ajuda nisso, isso é referência. Olha lá o que diz o texto. Aqui não vai mencionar o fato dele ler o profeta Isaías, mas o momento é o mesmo. Eu até peguei uma Bíblia comparada,
que ela tem lá os textos sinóticos, que são os evangelhos, para dizer quais são as passagens que acontecem no mesmo momento. E aí diz assim no 6: partindo dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouviam-o, admirando-se, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se por causa dele. Olha que interessante, meu irmão. Eles tinham ouvido falar da fama de Jesus, dos milagres que ele realizava. Está dizendo a palavra que eles se admiravam das palavras de autoridade que Jesus tinha mencionado, e da multidão que agora estava seguindo Jesus. Mas quando Jesus diz que a profecia a respeito do ungido de Deus é sobre ele, eles se escandalizam. O coração ainda está fechado. Eles queriam receber Jesus na condição de profeta, mas não na condição de Senhor. Eles queriam ouvir as palavras de Jesus na condição de uma instrução, de um conselho, mas não de uma ordem. As pessoas se admiravam, mas elas também se escandalizavam dele. Olha que interessante. Eles conheciam Jesus desde menino, desde garoto. Eles estavam acostumados, né? Eles conheciam o costume de Jesus, eles conheciam a família. Olha lá o que eles falam: olha, não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, não estão aqui os irmãos e as irmãs dele no nosso meio. Então eles conheciam a influência da família de Jesus, ou melhor dizendo, eles conheciam que a família de Jesus não tinha nenhuma influência, porque a família de Jesus era pobre. Eles conheciam que Jesus, como homem ali, não tinha nenhum poder específico militar. Ele não tinha nenhum reconhecimento das autoridades da época. Ele não era conhecido até aquele momento pelas autoridades religiosas como o libertador, ou como alguém que fosse trazer a restauração de Israel. Jesus para eles, porque eles conheciam o passado, conheciam a vida, era mais um. E essa era a admiração. Espera aí, olha o que está acontecendo. O sentimento deles deveria ser assim: olha, se levantou alguém no nosso meio que hoje tem influência. Olha, se levantou alguém do nosso meio que hoje Deus usa para curar, Deus usa para manifestar poder, Deus usa para transformar. Mas não, o sentimento dele é: eu te conheço lá de trás, sei que você não tem poder, sei que você não tem influência, sei que você não tem voz, sei que você não tem perspectiva de futuro, você não tem riquezas. Onde você pensa que vai chegar com isso? Eles estavam muito próximos, muito de perto de quem era o homem Jesus. E então, por conta daquilo que eles tinham visto com os olhos carnais, porque os olhos espirituais não estavam abertos, eles não puderam aproveitar e apreciar quem era Jesus, o Cristo revelado. Às vezes a gente olha para o nosso lado, para o nosso vizinho, para o nosso companheiro de célula, de ministério ali, e a gente começa a julgar por conta do como ele fala, do quão eloquente ele é, se ele tem estudo ou não, se ele tem conhecimento ou não, se fez teologia ou não, diversas coisas. Fala a verdade, irmão. Quantas vezes a gente julga? Eu já fiz isso muitas vezes, eu peço perdão, mas eu fiz isso muitas vezes. Às vezes alguém se levanta para falar, e a gente pensa assim: puxa, já vai falar besteira, porque a gente olha a pessoa, o homem falando, e a gente olha para a natureza humana do homem falando, e perde o poder do Espírito que se manifesta na palavra daquele que tem intimidade com Deus.
Não faça mais isso. Considere o ambiente onde você está. O Espírito Santo fala através das pessoas. Certa ocasião, quando Pedro e João foram levados diante das autoridades, eles falaram assim: escuta, não eram estes homens simples pescadores? Querendo dizer assim, olha, como é que esses homens pescadores conseguiram tanta influência e falam de forma tão poderosa? E então, a Bíblia diz assim, então reconheceram que tinham estado com Jesus. Você anda com Jesus? Ele tem hoje cura para a tua voz. Você anda com Jesus? Ele tem cura hoje para o teu caminho. Ele te põe de pé, ainda que você estivesse aleijado. Você anda com Jesus, você tem ouvidos santificados. Não deixe nunca o julgamento de quem você foi. Nunca deixe o julgamento de quem você foi impedir a obra que Deus tem através da tua vida. Irmão, a meu respeito, se algum dia chegarem falando para você alguma barbaridade, irmão, estou falando barbaridade. Você faz ideia do que é uma barbaridade? Barbaridade é coisa horrenda. Se algum dia chegarem para você falando alguma barbaridade ao meu respeito, você pergunta para ela assim: isso foi antes ou depois dele conhecer Jesus? Eu sei de onde Jesus me tirou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tirou os meus pés de um lamaçal e me pôs sobre um rochedo firme. Obrigado, Jesus. Eles não puderam ver quem Jesus era. Quem Jesus é de fato, irmão, para você? Nunca deixe a incredulidade barrar quem você é. E nunca deixe a incredulidade brotar no teu coração. Jesus hoje se manifestou no nosso meio. E Ele se revelou como um ungido de Deus para pregar as boas novas. As boas novas. A libertação, a cura, a transformação e a restauração para as nossas vidas. Jesus é o Messias esperado, o desejado de todas as nações. Eles não entenderam isso. Jesus é o ungido de Deus, o prometido lá na eternidade, no tempo passado. Ele foi prometido. Diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Jesus foi aquele que foi proclamado no Éden, quando aconteceu o pecado, quando se manifestou o pecado, através de Eva e de Adão, no Éden. Jesus já foi prometido no Éden, Ele já foi proclamado. Jesus era a solução, a resposta. Ele era aguardado pelos patriarcas. Abraão viu o seu dia e se alegrou. Todos os patriarcas, quando tinham visões, diziam a respeito sim de um momento próximo para a vida deles, mas de um rei soberano que se manifestaria. E essa era a esperança que eles andavam e caminhavam, e tinham as suas lutas, suas derrotas e suas vitórias, porque eles não podiam parar, porque eles aguardavam um rei. Jesus é aquele que foi predito pelos profetas. Não existe profecia que não seja o caráter e a manifestação de um aspecto da palavra de Deus, seja ela para juízo, seja ela para livramento, seja ela para condenação, seja ela para salvação. É Jesus se manifestando, porque Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor.
Jesus é o desejado de todos os santos, irmãos, de todos os santos. Esse tem que ser o nosso desejo, o nosso anseio. Mas Jesus também é aquele que é temido pelos demônios. Libertação. Todas as festas da Bíblia, todos os sacrifícios, todos os rituais do tabernáculo, tudo de todos os tempos apontava para Jesus. E aquelas pessoas, por causa da incredulidade, quando ele diz que se cumpre a profecia diante dos olhos dele, eles não o recebem. Mas a palavra diz que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a todos quanto creem no seu nome. E essa é a nossa justiça, essa é a justiça para as nossas vidas. Essa é a justiça para o meu e para o teu coração. Deus preparou um palco, o momento exato para o nascimento de Jesus. Diz que na plenitude dos tempos, Ele veio nascido de mulher, sob a lei, para ser o nosso Redentor. Deus preparou. Hebreus diz que Ele falou antigamente pelos profetas e agora nos fala através do Filho. E é na plenitude dos tempos. Os tempos estavam prontos. Deus reuniu num tempo propício para que Jesus se manifestasse. E nós estamos aqui nessa manhã graças a este poder que se manifestou sobre nós. Jesus foi revelado a você num tempo propício. Lembra que eu falei para você dos meus horrores? Que se alguém falar que eu fiz alguma coisa, pergunta se a barbaridade que eu fiz foi antes ou depois. Por conta disso, eu já disse muitas vezes para Jesus: Jesus, por que o Senhor não me mostrou essas coisas horríveis antes? Por que não me mostrou que elas eram tão horríveis antes, para que eu não tivesse feito? E aí Jesus disse para mim assim: eu me manifestei na plenitude do tempo na tua vida. A tua vida tem um tempo, e na plenitude deste tempo eu me manifestei a você. O povo, quando teve a revelação de Deus, que desceu sobre a montanha, e a montanha fumegava, soltava fumaça, e havia trovões e um aspecto de fogo por entre as nuvens, eles tiveram o coração fechado por causa do medo. Não era a plenitude do tempo deles, eles não estavam prontos, o coração deles não estavam prontos. Naquele povo Moisés estava pronto. Diz que ele temeu, mas ele subiu e entrou naquela nuvem. Há muitas coisas na tua e na minha vida, que se Jesus tivesse manifestado antes da hora, antes do tempo perfeito, antes do momento exato, nós teríamos nos perdido, desperdiçado, deixado esvair pelos dedos, e não saberíamos ser gratos, glorificar a Deus, e ainda estaríamos murmurando contra Ele. Ele é soberano, irmão. Ele conhece todas as coisas, todos os tempos. Sabe o que é majestoso? Ele nasceu numa manjedoura, humilde, por isso que eles não conseguiam reconhecer. Ele cresceu numa carpintaria, um trabalho manual, não havia influência, ainda que naquela época até fosse bem remunerado, porque era um trabalho de excelência e ninguém tinha, não existiam fábricas e muitas pessoas assim, as pessoas herdavam a profissão do pai. Então ele cresceu numa carpintaria, ali, era um trabalho simples no sentido de que não tinha muito glamour, muita importância, muita relevância para a época. Mas ele morreu numa cruz. Ele morreu numa cruz. Só que ele deixou um túmulo vazio para sentar num trono de glória. Deu louvor, pedi para o louvor subir. A gente precisa ter um coração grato por Jesus, pela obra que Ele tem, pela obra que se manifestou sobre nós, porque Ele é o centro da eternidade, Ele é o cabeça da igreja, irmão.
Você sabia disso? Ele é o cabeça da igreja, é Ele quem direciona onde a igreja deve caminhar, onde a igreja deve chegar, o que a igreja deve fazer, onde a igreja tem que pôr a mão, como a igreja tem que se manifestar. Ele é o cabeça, Ele é o dono da minha e da tua vida. Ele é o Senhor do universo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Ele veio aqui para redimir a sua igreja, para redimir um povo. Ele veio como Senhor e Salvador daqueles que o buscam. Ele veio como Redentor. Ele veio como restaurador das nossas vidas. Ele veio como ourives para nos purificar, para nos transformar. Se levanta aí no teu lugar, é isso que precisa encher o nosso coração. A gente não pode deixar a incredulidade tomar conta do lugar que pertence a Jesus. Nós precisamos que essa revelação de quem Ele é encha o nosso coração, para que essa libertação venha sobre nós. Jesus hoje chama as nossas vidas para uma restauração. Fecha os teus olhos aí no teu lugar, começa a orar a Ele, agradecendo. Jesus veio para nos justificar. Como nosso substituto, Ele pagou a nossa dívida. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar e nos deu uma vida eterna. Hoje Jesus diz para nós: estas escrituras se cumpriram diante dos teus olhos. Aleluia, aleluia, Jesus. Tu és o Rei restaurador. Tu és o Rei que nos compraste com teu sangue. Um alto preço foi pago, mas Tu és o libertador. Tu és o restaurador que sara a minha vida, que me tira do pecado, me tira do laço do pecado, do laço da morte, do laço da iniquidade, dos vícios, e me traz de volta para a Tua presença. Jesus, nessa manhã, Senhor, quantas pessoas com o coração, Senhor, ferido, com o coração, Jesus, quebrado, com o coração destroçado, sentimentos de amargura, sentimentos, Senhor, de tristeza, Senhor, lutos que não passam, Senhor, dores infinitas, dores físicas, Pai, doenças, mas o Senhor disse que o Espírito de Deus está sobre Ti, e que o Senhor se manifestou para nos trazer a cura. O Senhor se manifestou para nos trazer a redenção. O Senhor nos trouxe voz, o Senhor nos trouxe uma palavra de esperança. O Senhor nos trouxe uma redenção sobre as nossas vidas.
para que Ele traga coroa sobre a tua cabeça, óleo de alegria, libertação. Tu és, Senhor, a maravilha dos céus. Tu és a graça, Senhor. De ti, isto está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Jamais me deixará. Sempre há de existir novamente.